Você já parou para pensar que talvez nunca tenhamos realmente entendido o que significa observar a realidade? Durante mais de um século, a física nos ensinou que olhar é interferir, que medir é destruir, que toda tentativa de observação força o universo a tomar uma decisão definitiva. Essa ideia foi repetida tantas vezes que se tornou um dogma silencioso. O observador sempre colapsa a função de onda. Mas e se isso não for uma lei absoluta? E se for apenas uma limitação do modo como aprendemos a medir? Existe uma região pouco explorada da mecânica quântica onde observar não significa impor, onde a realidade não é forçada a escolher, e onde o ato de ver se torna algo radicalmente mais sutil do que nos disseram. Esse ponto toca diretamente em uma das questões mais profundas da ciência, a relação entre conhecimento e realidade. A narrativa dominante construiu a ideia de que o mundo quântico é frágil demais para ser tocado sem se desfazer, como se o simples olhar fosse uma forma de violência. No entanto, pesquisas rigorosas, conduzidas por alguns dos físicos mais respeitados das últimas décadas, mostram que essa visão é incompleta. Não se trata de negar o colapso da função de onda, mas de compreender que ele não é inevitável em todas as formas de interação. Existe uma zona intermediária, quase invisível, onde a informação pode ser extraída sem romper completamente a estrutura probabilística do sistema. É nesse território que surgem as medições fracas, um conceito que desafia intuições, desconforta interpretações simplistas e expõe falhas profundas na forma como a mecânica quântica costuma ser apresentada. Diferente das medições tradicionais, que exigem uma interação forte e abrupta, a medição fraca opera no limite mínimo da influência. Ela não busca respostas imediatas, nem valores definitivos em um único evento. Seu objetivo é captar vestígios, tendências, inclinações sutis do sistema quântico, preservando sua coerência. O que ela revela não é um resultado isolado, mas um padrão que só emerge quando aprendemos a olhar sem exigir controle. Esse tipo de abordagem foi desenvolvido dentro da própria estrutura matemática da mecânica quântica, sem atalhos conceituais ou interpretações místicas. Trabalhos publicados em periódicos científicos, experimentos replicados em laboratório e aplicações reais demonstram que é possível acessar informações que antes pareciam proibidas. Trajetórias médias de partículas, paradoxos clássicos revisitados, propriedades internas da função de onda reveladas sem destruição total. Nada disso exige novas leis da física. Exige apenas abandonar a crença de que medir é, necessariamente, um ato de imposição violenta sobre a realidade. Talvez o aspecto mais desconfortável dessa história seja o que ela implica fora dos livros de física. Se é possível observar sem colapsar, então o problema nunca foi apenas a realidade quântica, mas a forma como fomos treinados a interagir com ela. As medições fracas nos colocam diante de uma pergunta incômoda. Quantas outras verdades permanecem invisíveis não porque sejam inacessíveis, mas porque insistimos em observá-las com força demais? O que acontece quando aprendemos a ver sem exigir que o universo responda nos termos que nos são convenientes? É exatamente a partir desse ponto que a compreensão do mundo quântico começa a mudar de forma irreversível. Para compreender por que as medições fracas representam uma ruptura silenciosa, é preciso revisitar a forma como a medição sempre foi tratada na mecânica quântica. Desde os primeiros debates entre Bohr, Heisenberg e Einstein, consolidou-se a ideia de que medir é um ato binário, ou o sistema permanece em superposição, ou colapsa em um estado definido. Essa visão moldou gerações de físicos e criou uma fronteira rígida entre o mundo quântico e o clássico. No entanto, essa fronteira nunca foi uma lei natural, mas uma convenção operacional. Ela surgiu das limitações práticas dos instrumentos e da necessidade de obter resultados claros, repetíveis e utilizáveis. O que as medições fracas expõem é que essa rigidez sempre foi artificial. Em vez de uma interação intensa que força o sistema a revelar um valor específico, a medição fraca utiliza um acoplamento extremamente pequeno entre o sistema quântico e o aparelho de medição. Tão pequeno que, em um único evento, o resultado parece quase irrelevante, imerso no ruído. Mas é exatamente aí que reside sua força. Quando esse procedimento é repetido milhares ou milhões de vezes, um padrão estatístico emerge com precisão surpreendente. Não um valor clássico, mas uma assinatura profunda do comportamento quântico antes do colapso total. Esse método exige uma mudança radical de mentalidade. Em vez de buscar certezas imediatas, ele exige paciência, repetição e interpretação estatística refinada. É por isso que durante décadas as medições fracas foram ignoradas ou tratadas como curiosidades teóricas. Elas não entregam respostas rápidas,
Não produzem números intuitivos e não se encaixam facilmente na lógica tradicional de causa e efeito. Ainda assim, quando aplicadas corretamente, revelam informações que nenhum outro método consegue acessar. Elas funcionam como uma janela estreita, porém transparente, para a dinâmica interna da função de onda. Um dos aspectos mais provocativos desse processo é o surgimento dos chamados valores fracos. Diferente dos valores esperados tradicionais, esses números podem ultrapassar os limites clássicos de uma grandeza física, sem violar nenhuma lei. Eles não representam propriedades diretas de uma partícula isolada, mas o resultado de uma preparação inicial e de uma seleção final cuidadosamente escolhidas. Essa combinação permite que o sistema revele características intermediárias, normalmente ocultas pelo colapso abrupto. O que parecia paradoxal deixa de ser estranho quando se entende que não estamos lidando com medições no sentido clássico, mas com uma leitura sutil da estrutura probabilística. Experimentos realizados com fótons, elétrons e até sistemas mais complexos confirmaram essas previsões com precisão crescente. Trajetórias médias foram reconstruídas sem definir posições exatas, paradoxos históricos foram reinterpretados sem contradições lógicas, e aspectos da causalidade quântica tornaram-se observáveis. Tudo isso sem introduzir novas partículas, novas forças ou interpretações exóticas. Apenas explorando uma região da teoria que sempre esteve ali, mas raramente foi levada até suas últimas consequências. O que torna esse tema ainda mais desconfortável é perceber que essa abordagem não foi amplamente divulgada fora dos círculos acadêmicos. A narrativa simplificada do colapso absoluto é mais fácil de ensinar, mais fácil de divulgar e mais conveniente para manter uma visão fragmentada da realidade. As medições fracas, por outro lado, sugerem continuidade, sutileza e camadas profundas de informação. Elas revelam que a realidade não reage apenas à força, mas também à delicadeza. E isso muda completamente a forma como entendemos o ato de observar. Quando se aprofunda nas implicações das medições fracas, torna-se impossível ignorar o impacto que elas causam sobre os paradoxos mais famosos da mecânica quântica. Muitos desses paradoxos não surgiram porque a teoria estivesse errada, mas porque a forma de perguntar sempre foi excessivamente agressiva. O experimento mental do gato, as trajetórias impossíveis das partículas, os comportamentos aparentemente contraditórios, tudo isso nasce de medições que exigem respostas definitivas de um sistema que, por natureza, não opera em termos definitivos. As medições fracas mostram que o paradoxo não está na realidade, mas na imposição de perguntas mal formuladas. Ao permitir observar sem impor colapso imediato, esse tipo de medição revela que certas propriedades não desaparecem, nem surgem do nada. Elas transitam. Existem em estado de potencial, em fluxos probabilísticos contínuos, que só se tornam invisíveis quando forçados a assumir um único valor. Isso abre espaço para algo profundamente perturbador, a noção de que o comportamento quântico possui uma dinâmica interna observável, mesmo antes da decisão final que chamamos de colapso. Não se trata de adivinhar o resultado, mas de acompanhar a tendência, o caminho médio, a estrutura intermediária do fenômeno. Experimentos emblemáticos demonstraram isso de forma inequívoca. Ao investigar o comportamento de fótons em sistemas de dupla fenda, por exemplo, foi possível reconstruir trajetórias médias sem jamais determinar a posição exata de cada partícula. Durante muito tempo, afirmava-se que trajetória e interferência eram mutuamente excludentes. Ou a partícula seguia um caminho definido, ou produzia interferência. As medições fracas desmontaram essa dicotomia artificial. Mostraram que é possível acessar informações sobre o percurso médio sem destruir o padrão de interferência. Não como um truque conceitual, mas como um resultado experimental mensurável. Esse ponto é crucial, porque expõe uma falha estrutural na forma como o conhecimento científico é frequentemente comunicado. A ideia de que certas perguntas são proibidas pela mecânica quântica não é totalmente verdadeira. O que existe são formas inadequadas de perguntar. Quando a interação é excessiva, a resposta vem truncada. Quando a interação é sutil, a realidade responde em camadas. As medições fracas não violam o princípio da incerteza, não burlam a teoria e não criam exceções. Elas simplesmente operam dentro dos limites matemáticos, explorando regiões que a abordagem tradicional optou por ignorar. Outro aspecto inquietante é a relação dessas medições com o tempo e a causalidade. Ao combinar uma preparação inicial com uma seleção final do estado quântico, o sistema passa a ser descrito não apenas pelo passado, mas também por uma condição futura.
Isso não significa retrocausalidade no sentido popular, mas sugere que a descrição completa de um fenômeno quântico pode envolver informações distribuídas ao longo do tempo. Essa estrutura, formalmente consistente, desafia a intuição clássica de que causas sempre precedem efeitos de forma simples e linear. Nada disso pertence ao campo da especulação. Trata-se de resultados publicados, testados e refinados ao longo de décadas. Ainda assim, permanecem à margem da divulgação científica tradicional. Talvez porque colocam em xeque a imagem de um universo que só responde à força, à intervenção direta, à imposição de controle. As medições fracas revelam uma realidade que responde melhor à escuta do que à pressão. E isso levanta uma questão profunda. Quantos limites atribuídos à natureza são, na verdade, limites da nossa forma de observá-la? À medida que as medições fracas avançaram do campo teórico para aplicações experimentais concretas, algo ainda mais profundo começou a se revelar. Não se trata apenas de uma técnica alternativa, mas de uma mudança silenciosa na relação entre observador, instrumento e realidade. Durante muito tempo, a ciência operou sob o pressuposto de que o conhecimento só emerge quando a realidade é forçada a se manifestar de forma inequívoca. As medições fracas subvertem esse princípio ao demonstrar que a informação pode emergir da suavidade, da repetição e da quase ausência de intervenção. Isso não enfraquece a ciência, ao contrário, amplia radicalmente seu alcance. Em sistemas quânticos delicados, onde a coerência é facilmente destruída, essa abordagem abriu possibilidades inéditas. Estados que antes eram considerados inalcançáveis tornaram-se observáveis em média, sem serem imediatamente desfeitos. Isso permitiu investigar fenômenos de transição, regiões intermediárias entre possibilidades, onde a realidade ainda não escolheu um resultado definitivo. A função de onda deixa de ser apenas uma ferramenta matemática abstrata e passa a ser algo parcialmente acessível, não como um objeto clássico, mas como uma estrutura dinâmica que pode ser sondada sem ser aniquilada. Essa mudança tem implicações diretas na tecnologia e na pesquisa aplicada. Em áreas como computação quântica, comunicação quântica e metrologia de alta precisão, a capacidade de extrair informação sem colapsar totalmente o sistema é mais do que uma curiosidade intelectual. É uma necessidade prática. Cada colapso representa perda de coerência, perda de dados, perda de controle. As medições fracas oferecem um caminho para monitorar sistemas quânticos em funcionamento, acompanhando seu comportamento sem interromper seus processos internos. Não como um controle absoluto, mas como uma observação contínua e refinada. O desconforto surge quando percebemos que essa lógica contradiz a visão mecanicista profundamente enraizada na cultura científica. Fomos treinados a acreditar que conhecimento exige domínio, que medir é sinônimo de controlar. As medições fracas sugerem o oposto. Há informações que só se revelam quando o controle é deliberadamente reduzido. Esse princípio não é filosófico, mas operacional. Ele emerge diretamente das equações, dos dados experimentais e das limitações impostas pela própria teoria quântica. A realidade responde de forma diferente dependendo da intensidade com que tentamos arrancar respostas. Existe também um impacto interpretativo inevitável. Se é possível observar aspectos do sistema antes do colapso total, então o colapso deixa de ser um evento mágico e instantâneo, passando a ser visto como o limite extremo de uma interação. Isso não resolve todas as questões abertas da mecânica quântica, mas dissolve parte do mistério artificial que se formou em torno dela. A função de onda não é um véu absoluto e intocável, nem um objeto clássico disfarçado. Ela é uma descrição estatística rica, que pode ser acessada de maneira parcial e contextual. Talvez o ponto mais perturbador seja perceber que esse conhecimento permaneceu confinado a círculos especializados, enquanto narrativas simplificadas dominaram o discurso público. Não por conspiração explícita, mas por conveniência conceitual. É mais fácil ensinar que observar destrói do que explicar que observar pode assumir graus, intensidades e consequências distintas. As medições fracas expõem essa simplificação e mostram que a realidade quântica não exige silêncio absoluto, mas atenção refinada. E quando aprendemos a observar dessa forma, o que parecia inacessível começa, lentamente, a se tornar visível. Ao chegar a esse ponto, torna-se claro que as medições fracas não são apenas uma curiosidade técnica, mas um convite silencioso a repensar a própria noção de realidade. Elas mostram que o universo não responde apenas a perguntas diretas e invasivas, mas também a abordagens cuidadosas, graduais e persistentes. O que durante décadas foi tratado como um limite absoluto,
A impossibilidade de observar sem colapsar revela-se como um limite metodológico, não ontológico. A realidade quântica nunca esteve inacessível, ela apenas exige uma forma diferente de escuta. E isso muda profundamente o que entendemos por conhecimento científico. Essa constatação desmonta uma crença arraigada, a de que só existe verdade quando definição, certeza e resultado único. As medições fracas revelam que há um nível mais profundo, onde a verdade se manifesta como tendência, estrutura e correlação. Não é uma verdade menor, nem incompleta. É uma verdade compatível com a natureza probabilística do mundo quântico. Ao aceitar isso, a ciência não perde rigor, ela ganha precisão. Ganha a capacidade de descrever processos em andamento, estados intermediários e regiões de transição que antes eram descartadas como indeterminadas ou sem significado físico. O impacto desse entendimento ultrapassa a física de partículas ou os laboratórios especializados. Ele redefine a relação entre observador e fenômeno. O observador deixa de ser um agente que força respostas e passa a ser um participante que coleta vestígios. Essa mudança não é simbólica, é operacional. Está inscrita nas equações, nos dados e nos resultados experimentais. A realidade não é passiva diante da observação, mas também não é frágil a ponto de se desfazer ao menor contato. Ela responde de acordo com a intensidade da interação. Quanto mais agressiva a pergunta, mais limitada a resposta. Há algo profundamente revelador nesse ponto. Durante muito tempo, atribuímos à natureza um comportamento estranho, paradoxal e até ilógico. As medições fracas sugerem que parte desse estranhamento nasce da forma como insistimos em interagir com ela. Quando reduzimos a interferência, o caos aparente se transforma em continuidade. O paradoxo cede lugar à coerência estatística. O mistério não desaparece, mas se reorganiza. Ele deixa de ser um obstáculo e passa a ser uma fonte legítima de informação. No fim, o que esse tema revela não é apenas um novo método de medição, mas uma lição silenciosa sobre os limites do controle. A mecânica quântica não está dizendo que não podemos conhecer a realidade, mas que o conhecimento exige adaptação àquilo que se observa. As medições fracas mostram que ver sem colapsar não é uma impossibilidade, mas uma habilidade. Uma habilidade que exige menos imposição e mais sensibilidade. E talvez seja exatamente aí que reside a verdade mais desconfortável. O universo sempre esteve disposto a revelar seus segredos, desde que aprendêssemos a perguntar da forma certa. Se esse conteúdo ampliou a sua visão sobre a realidade, considere se inscrever. Aqui, cada vídeo aprofunda um pouco mais a conexão entre mente, consciência e o próprio tecido do universo. Se isso faz sentido para você, é aqui que você deve estar.